paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Esther, já está no final, onde foi o capítulo 9. Mas o Senhor nos mandou para ir lá para Marcos 10, do 17 ao 27. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Amanhã estamos terminando o livro de Esther. Eu não sei se amanhã termina, Deus é quem sabe. Mas hoje vamos falar de Marcos. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é Onde está seu coração? Vamos falar do jovem rico. Não deixe que as coisas do mundo mandem você. Não deixe que nada desse mundo faça com que você olhe para as coisas do mundo do que para Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. E no dia do juízo, quem estiver com Deus está ao lado direito, Deus bendito. E quem estiver ao lado esquerdo de Deus vai ser do maldito. Então que o seu coração e o meu estejam no Senhor. Amém? Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele teve uma atitude bacana de adorador, ele se ajoelhou. Isso me diz que ele teve uma criação excelente, mas não de servo, de religioso. Porque às vezes nós somos criados pelos nossos pais numa religiosidade, mas não no temor e no tremor, e conhecendo a palavra. E esse rapaz, ele foi criado religiosamente, é o que dá para entender, né? E ali ele se ajoelhou com respeito, agiu certo, mas vamos dar continuidade. Então ele pergunta o que faria para herdar a vida eterna. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus era bom, mas como ele estava com um homem ali, e ele queria mostrar aquele rapaz que ele não era bom, aos discípulos, todos que estavam ali, a gente não é bom. A gente não vai para o céu porque dá esmola, não. Isso é obrigação nossa. A gente vai para o céu pela graça, pela salvação na cruz do Calvário, pelo amor, pela grandeza do Senhor. Não é por méritos, porque por mérito a gente não chega a lugar nenhum, muito menos ao céu, porque ninguém é bom. Aqui está bem claro. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. O Senhor sabia porque estava dizendo daqueles mandamentos, né, que o próprio Deus escreveu na tábua para Moisés. Ele sabia o rapaz sabia esses mandamentos e conhecia. Muitas vezes a gente está na casa do Senhor, conhece alguma coisa da Bíblia e já acha que está tudo certo. Não. E para a casa de Deus é o caminho, está ouvindo Deus é o caminho, está trabalhando na obra é o caminho. Mas não é só isso. É dar testemunho, é adorar a Deus acima de qualquer coisa, é ter responsabilidade com o Senhor, é dar testemunho. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ele quis dizer: se é assim eu vou para o céu, porque tudo isso eu já conheço. Mas não era só aquilo. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Veja que Jesus o amou. Porque Jesus viu naquele rapaz falta de compromisso com a obra, falta de conhecimento. Lá em Oséias disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu e você tem que estar lendo a Bíblia para ter mais conhecimento, para não viver em cima de religiosidade, e sim de compromisso com a palavra. Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e toma a cruz e segue-me. O Senhor sabia onde estava o coração dele, na riqueza. Onde é que está o meu coração e o seu? Na obra de Deus ou na casa da praia? Na obra de Deus ou só na casa bonita que tem que cuidar dela? Na obra de Deus ou só na faculdade? Na obra de Deus ou só nos filhos? Sua família é de Deus. Faculdade, tudo isso vai passar.
E o mundo e tudo que tem nele é de Deus. Tenha responsabilidade com o Senhor. Mas ele, para pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja que ele nem ficou para conversar. Senhor, me ajude. Senhor, como é isso? Eu vou perder tudo que eu tenho? Não. O tesouro, a riqueza estava tão forte dentro dele que ele ficou triste e foi embora. A gente tem que saber adorar a Deus. Não colocar as prioridades das coisas terrenas na frente, porque tudo isso vai passar. E a Bíblia diz adorar só a teu Deus, porque a Bíblia diz que Deus não divide honra e glória com ninguém. E muitas vezes os bens materiais é que está na frente de Deus. E qualquer outra coisa que você valoriza, e eu mais do que Deus. Vamos pensar nisso? Então Jesus, olhando para o redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Aí dá a entender, eu já vi muita gente dizer, rico não vai para o céu. Não é assim. Os homens da Bíblia eram ricos. Abraão, Ló, Jó, perdeu tudo, mas depois teve tudo em dobro. Davi era rei, Salomão nem se fala. Então eram homens ricos. Mas quando Deus diz aqui, quão dificilmente entraram no reino de Deus os que têm riqueza, é aquilo que eu já falei. O que é prioridade para você? O carro novo? A casa da praia? A família? Então, se você e eu priorizar essas coisas mais do que Deus, vai ser difícil chegar lá. Principalmente tendo obra na casa de Deus. Não desvalorize o que Deus contou com você. Não deixe de lado, porque você vai se arrepender. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, lhe disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Por que confiar nas riquezas? Que hoje tem pessoas que têm alguma coisa, mas não tem mais nada. Confiar em Deus. Porque passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Tudo aqui nesta terra vai acabar, mas a glória do Senhor permanece para sempre. Então, onde está o meu coração e o seu? Temos que analisar, pensar e refletir. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não tem cabimento, né? Nenhum camelo vai passar no fundo da agulha. Mas o Senhor disse isso pela adoração das pessoas nos bens, na família, em tanta coisa, e deixar Deus de lado. Porque esse jovem se ajoelhou, chegou empolgado, disse que conhecia a palavra, que fazia tudo aquilo, mas quando mexeu no que ele valorizava, ele foi embora. Ele nem parou para conversar e pedir misericórdia a Deus. Ele simplesmente foi embora. Onde é que está o nosso coração? Está como esse jovem? Temos que repensar, não é verdade? E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, ser salvo? Eles se admiravam com a grandeza, o poder, o milagre, né? Como Deus agia, como Jesus agia, mas também eles ficaram preocupados. Se esse rapaz foi embora, como é que a gente vai ser salvo? Quem vai ser salvo? Até eles colocaram em jogo, né? Colocaram em xeque a salvação deles. Olha o que Jesus disse para ele, disse para mim e para você. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Se você está tendo alguma dificuldade para fazer a obra, adorar a Deus, converse com Ele, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Ele sabe a sua dificuldade e a minha. Agora Ele quer que a gente converse. Ele quer que a gente adore, ore, louve, exalte o nome dele e diga: Senhor, me ajude. Porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na angústia. Isso é em qualquer situação. Olha o que diz aqui em Jeremias 10, capítulo 17, o 9 e o 10. O 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nosso coração nos engana se a gente não vigiar. Quem conhece o nosso coração é Jesus Cristo. Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Até o fio do nosso cabelo está contado, eu não conto nem o do meu braço. A Bíblia diz que antes de eu e você existir, Ele já nos conhecia.
Olha que coisa tremenda. Então não deixe seu coração lhe enganar, nem eu. Qualquer situação, vamos orar. Vamos pedir socorro e orientação. Não fazer igual esse jovem e ir embora triste. Aí o 10 diz: Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ele conhece todos os frutos nossos, nossas ações. Ele quer que a gente apresente a Ele. Ele quer que a gente peça socorro a Ele quando a gente não estiver conciliando nossa vida do dia a dia com a obra. Agora Ele precisa ver verdade na minha vida e na tua. E pode ter certeza que tudo é possível para Ele e Ele resolve. Porque aquele jovem nem parou para conversar. Quando tocou na riqueza dele, ele foi embora. Que eu e você, quando tiver algo que esteja atrapalhando a obra, a gente se ajoelhe e peça socorro a Deus. Que a gente não deixe nosso coração ficar ligado naquilo. Que a gente não deixe nossos corações nos enganar. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.